tema da nossa mensagem, vencendo a ansiedade. Mateus capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 25 até o 34. Mateus capítulo 6, do versículo 25 até o 34. Nesse texto, Jesus nos diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos orar, meus irmãos. Peço aos jovens da mídia que, se possível, desliguem os retornos. Está fazendo eco aqui na minha cabeça. Vamos orar, meus irmãos. Pai querido, nós te agradecemos pela tua santa palavra. Por ela, Pai, nós vivemos, a nossa fé está depositada nas Escrituras. E nós pedimos a Ti, ó Pai, que pela palavra, que pelo Espírito, o Senhor fale aos nossos corações. Nós vivemos, ó Pai, dias de muita ansiedade, mas nós, Pai, nós mesmos não queremos viver ansiosos, queremos aprender a descansar em Ti. Então, Senhor, orienta-nos nessa noite, pela palavra divina de Cristo, a como vencermos a ansiedade. Repreenda, Pai, todo o mal e nos abençoe agora, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, Jesus diz que não devemos viver ansiosos pela nossa vida, e a ansiedade é algo que acomete todas as pessoas, a uns mais, outros menos. Nós vemos pessoas mais ansiosas e pessoas menos ansiosas, mas até mesmo crianças, nós encontramos crianças ansiosas, adolescentes, jovens, adultos, idosos, e até mesmo animais. Nós encontramos animais que sofrem de ansiedade, segundo a percepção que eles têm dos seus donos. Se os irmãos colocarem no Google, pesquisa sobre ansiedade, vão encontrar ali muita coisa. Segundo a OMS, o Brasil lidera os casos de ansiedade mundial. No Brasil, a ansiedade é um caso de saúde pública. Nós temos até mesmo alguns filmes lançados recentemente que falam sobre isso. Alguns devem ter assistido Divertidamente 2, que trata sobre a ansiedade. Alguns sintomas da ansiedade são medo, insegurança, irritação, mau humor e, o pior deles, a depressão. Todos esses são sintomas que acompanham a ansiedade. E nesse texto, meus irmãos, Jesus nos mostra como devemos ou como podemos vencer a ansiedade. E olhando para esse texto, então, de Mateus capítulo 6, eu gostaria de refletir com os irmãos acerca de alguns pontos. O primeiro deles, meus irmãos, é que
nós, como igreja, como crentes, nós vencemos ou venceremos a ansiedade por meio da fé em Jesus. Amém, amém, igreja? Vencemos a ansiedade por meio da fé em Jesus. O mundo tem recursos usados para vencer a ansiedade. Não é uma crítica, é o que o mundo tem. Remédios, atividades físicas, isso é o que geralmente os médicos receitam no consultório. E eu não estou dizendo que nós não devemos fazer uso disso. Devemos, é claro, sim, fazer uso dos médicos, fazer uso dos remédios, das atividades físicas. Isso deve ser, sim, buscado e deve ser feito uso. Mas, sobretudo, meus irmãos, a igreja tem Jesus Cristo. Ele pode nos dar vitória sobre a ansiedade. Nós devemos ter a nossa fé em Cristo. O Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, em meio às tribulações, em meio às dificuldades que nos trazem ansiedade, nós devemos buscar refúgio no Senhor. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7 diz que nós devemos lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Lançar, meus irmãos, é de fato jogar sobre Deus, é colocar diante dele. Nós devemos lançar para Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele é quem cuida de nós. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, não andem ansiosos por nada, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, todos esses textos nos mostram que, diante da ansiedade, nós devemos buscar ao Senhor. Como eu disse, meus irmãos, nós até podemos fazer uso de remédios, de atividades físicas, mas, acima de tudo, queridos irmãos, devemos, para vencer a ansiedade, dobrar os nossos joelhos, colocarmos a nossa fé em Cristo. Nós temos um Deus em quem devemos buscar refúgio, temos um Deus em quem podemos lançar sobre Ele os nossos problemas, temos um Deus a quem, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, podemos apresentar a Ele os nossos problemas e as nossas dificuldades. Amém, igreja? Nós vemos muitas vezes que os crentes, diante do recurso humano, têm deixado de buscar o recurso espiritual. A nossa fé, às vezes, é depositada nos remédios ou na atividade física, e deixamos de depositar a fé naquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que tem o controle sobre o coração dos homens, incluindo o meu e o seu coração. Então, em primeiro lugar, queridos, vencemos a ansiedade por meio da fé em Jesus. Em segundo lugar, vencemos a ansiedade observando as obras da criação e da providência. Veja o versículo de número 25, Jesus diz: eu vos digo, ou por isso vos digo, não andem ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí então Jesus diz no verso de número 26, observem as aves do céu. Jesus está nos chamando a observarmos as obras da criação e da providência. Por que, meus irmãos? Porque os céus revelam a glória de Deus. As obras da criação mostram que há um Deus todo-poderoso e soberano, e mostram que a providência de Deus está sobre a sua criação. A criação só se mantém porque Deus a mantém. A criação não se mantém sozinha. O mundo não é no automático. Deus todos os dias visita este mundo e faz com que ele continue a existir.
Nós devemos, queridos irmãos, observar as obras da criação e da providência. Se nós olharmos estas obras e vermos como Deus age na criação, encontraremos também resposta ao cuidado de Deus para conosco. Veja o verso de número 26, ele diz, Jesus diz, observem as aves do céu. Estas aves, e quando nós estávamos vindo aqui para a igreja, chegamos aqui mais ou menos uns 5 minutos para 7, estava ali uma nuvem de andorinhas, passeando ali, voando ali como que perto do Iê, e eu e Daniel estávamos observando, de repente elas passaram aqui perto da igreja. Eu disse ao meu filho, parece que as andorinhas estão como que dançando nos céus. Meus irmãos, observem as aves do céu. Veja o que Jesus diz, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial, o que? As sustenta. Deus sustenta as aves, cada uma delas. Jesus não está dizendo, você não precisa semear, nem colher, nem trabalhar, não é o que Jesus está dizendo. Nós não somos aves, nós precisamos fazer aquilo que é preciso fazer, precisamos trabalhar, mas o fato é, Deus, Ele nos sustenta, o nosso sustento, Ele vem do Senhor. Veja o verso 26, o que diz, porventura não valeis muito mais do que as aves? Meus queridos, se Deus cuida das aves, Ele também cuidará de cada um de nós. Verso de número 28, e por que vocês estão ansiosos quanto ao que vão vestir? Observem os lírios do campo, ou considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quando nós olhamos para a natureza, vemos os lírios do campo ou as flores, porque a palavra aqui que é usada para lírios do campo pode se referir a vários tipos de flores, flores do campo, flores que nascem naturalmente ali, que são belíssimas. Jesus diz, meus irmãos, que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como aquelas flores que ele estava ali mostrando aos seus discípulos naquele momento. E quando nós olhamos para a história de Salomão, nós vemos que a rainha de Sabá fez uma visita a Salomão, e a rainha de Sabá, quando ela olhou as vestes dos servos de Salomão, ela ficou encantada, ela ficou admirada. A Bíblia diz que vendo ali os detalhes, ela ficou como fora de si, mas o texto não está falando das vestes dos servos de Salomão, está falando das vestes do próprio Salomão. Se os servos dele se vestiam muito bem, imagine o próprio Salomão. O fato é, meus irmãos, Deus não nos deixará faltar também roupas com que nos vestirmos. Observemos as obras da criação e da providência. Deus cuida de tudo, Ele cuida de tudo, Ele também cuidará de nós. Salmo 56, versículo 3 diz assim: mas eu, quando tiver medo, confiarei em ti. Amém, igreja? Eu, quando tiver medo, confiarei em ti, porque se Deus cuida das aves, se Deus cuida das flores, Ele cuidará de nós, de cada detalhe da nossa vida. O Salmo 34, o salmo que nós lemos no início do nosso culto, diz que nada falta àqueles que temem ao Senhor. E aí então o salmista diz, os leõezinhos, e é tão bonita essa imagem, eles sofrem necessidade e passam fome, mas aqueles que temem ao Senhor, nenhum bem lhes faltará. Observemos, meus irmãos, as obras da criação e da providência, porque Deus, Ele sustenta a sua criação, Ele também nos sustentará, pois somos obras da sua criação. Aliás, terceiro ponto,
Primeiro ponto, vencemos a ansiedade por meio da fé em Jesus. Segundo ponto, vencemos a ansiedade observando as obras da criação e da providência. Terceiro ponto, vencemos a ansiedade quando cremos que os dias da nossa vida estão nas mãos de Deus. Há no coração dos homens uma ansiedade pela vida, mas a Bíblia diz que os dias da nossa vida estão nas mãos de Deus. Veja o verso de número 27, diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado, queridos irmãos, equivale a cerca de 46 centímetros. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte: nós não podemos acrescentar nada à nossa vida, nem um passo sequer. Não podemos acrescentar à nossa vida um tempo a mais. A nossa vida está nas mãos do Senhor. E esse é um ponto muito importante na missão da igreja. Porque a missão de Deus, ela começou com Jesus. E Jesus, na sua humanidade, sabia que os seus dias estavam nas mãos do Pai. Por isso, quando nós olhamos para o Evangelho de João, Jesus diz, por várias vezes: ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora dele retornar para a casa do Pai, Jesus disse: chegou a hora é chegada. Meus irmãos, os dias do Filho de Deus estavam nas mãos do Pai. Os dias dos seus discípulos também estavam nas mãos do Pai, e os meus dias e os seus dias também estão nas mãos do Pai. Jó capítulo 14, verso 5, nos diz que todos os nossos dias estão contados, e além dos dias que Deus nos deu, nós não vamos passar do tempo. O Salmo 139, verso 16, diz que nos teus livros foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Os nossos dias estão nas mãos do Pai. Às vezes nós ficamos tão ansiosos com o dia de amanhã, ou com as nossas ocupações, mas o fato, meus irmãos, é que o que é mais importante para nós, a vida, isso está nas mãos de Deus, e nós nada podemos acrescentar aos nossos dias, mas há algo que nós podemos fazer em nossos dias: descansar em Deus, louvar ao Senhor, glorificar e exaltar o seu nome no tempo que Ele tem nos dado. Então vencemos a ansiedade quando cremos e descansamos no fato que os nossos dias, os dias da nossa vida estão nas mãos de Deus. Em quarto lugar, queridos, vencemos a ansiedade quando cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades, das minhas e das suas necessidades. E essas necessidades, meus irmãos, são todas as necessidades. Tudo aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades está nas mãos de Deus. Ele suprirá as nossas necessidades físicas, nossas necessidades emocionais e as nossas necessidades espirituais. Deus tem tudo nas suas mãos e tudo Ele dispõe para o bem do seu povo. Deus não nos dará tudo o que precisamos. Deus não nos dará tudo o que queremos. Ele nos dará tudo o que precisamos. É o que Jesus está ensinando aqui. Tudo o que precisamos, o Senhor, Ele nos dará. Quando nós olhamos para Provérbios capítulo 30, vamos abrir lá rapidamente, Provérbios capítulo de número 30, nós temos uma oração ali do sábio Agur. Provérbios capítulo 30, do verso 7 até o verso de número 9.
Provérbios capítulo 30, do verso 7 a 9, ele diz assim: duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. A primeira é: afasta de mim a falsidade e a mentira. Ele está pedindo uma coisa só, porque a falsidade e a mentira caminham juntas. E o segundo pedido é: não me des nem a pobreza nem a riqueza. Ele pede o pão que é necessário, para não suceder que, estando farto, negue ao Senhor e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Ele pede que Deus supra cada uma das suas necessidades. É o que nós devemos aprender a pedir também, meus irmãos. Jesus não nos ensinou a orar: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E quando nós olhamos para o antigo Israel, nós vemos que Deus enviou para o seu povo, em meio às murmurações da nação, Deus enviou o maná. E o que era o maná senão um alimento diário? Era o pão de cada dia. Se eles colhessem para 2 dias, estragava. Só não estragava da sexta para o sábado. Mas se colhesse de qualquer outro dia da semana para o outro dia, estragava. Ali Deus estava ensinando o seu povo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Nós devemos crer que o Senhor, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós vencemos a ansiedade, queridos irmãos. Em quinto lugar, vencemos a ansiedade pela fé. Veja ali o verso de número 30, aliás, verso de número 28. Perdão, meus irmãos, verso de número 30 mesmo, onde Jesus diz ali, que os discípulos eram homens de pequena fé, falando dos lírios: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nós vemos que existe uma fé, a fé grande e a fé pequena. Nós precisamos, meus irmãos, ir crescendo na fé, porque quando a nossa fé é muito pequena, nós temos dificuldades de crer que Deus, Ele de fato nos proverá, e Ele é Deus que provê todas as necessidades do seu povo. Hebreus capítulo 11 diz que nós devemos viver por fé, e que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos irmãos, nós só venceremos a ansiedade pela fé. E o que é a fé senão depositar o coração na palavra de Deus? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé tem um objeto onde descansa, e o objeto de descanso da fé é a palavra do Senhor, que é o próprio Deus. Nós precisamos, meus irmãos, descansar pela fé, e assim então venceremos a ansiedade. Em sexto lugar, venceremos a ansiedade, ou vencemos a ansiedade quando nos aquietamos. A quietude tem a ver com o contentamento. Veja o que Jesus diz ali no verso de número 34. No verso 34, Jesus diz: portanto não vos inquieteis. E o que é, meus irmãos, o contrário da quietude? O contrário da quietude é a agitação. Problemas nos deixam agitados, mas nós precisamos, queridos, diante dos problemas, aprender a nos aquietarmos em Deus. Salmo 46, verso 10 diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Diante das dificuldades, nós precisamos nos aquietar. Os irmãos se lembram quando o povo de Deus ficou encurralado entre o deserto e o Mar Vermelho, e Faraó veio para atacar o povo de Deus. A inquietação tomou conta do coração de todos, e Moisés pediu para que o povo se aquietasse.
A quietude, queridos, vem por meio da oração. E não é possível orar com um coração muito agitado. Então nós precisamos nos aquietarmos diante do Senhor, e assim venceremos a ansiedade. Em sétimo lugar, vencemos a ansiedade buscando em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Veja ali o verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É interessante, meus irmãos, que aqui nós temos o buscai, e essa palavra que aparece aqui como buscai, é uma atitude ativa da nossa parte. A nossa vida, meus irmãos, deve estar ocupada em buscar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. Ou nós ocupamos a nossa vida buscando muitas coisas, ou nós ocupamos a nossa vida buscando o reino de Deus e a sua justiça. Sementes que nós lançamos vão ser os frutos que nós colheremos. Quando ele diz aqui buscai, se nós lançarmos sementes, algumas sementes que nós lançamos, elas só trarão para nós inquietações. Mas quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, nós trazemos paz sobre o nosso coração. É isso que demonstra, queridos irmãos, os irmãos podem ver depois, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Mas veja, quando Jesus diz, busquem em primeiro lugar, ele não está dizendo que nós não devemos buscar as outras coisas, mas buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E o resto, queridos, Deus vai prover todas as nossas necessidades. E por fim, e último ponto, vencemos a ansiedade vivendo um dia de cada vez. Veja o verso de número 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Quando Jesus diz para não nos inquietarmos com o dia de amanhã, ele não está dizendo que nós não devemos nos preocupar com o futuro, e de fato nós devemos nos preparar para o futuro. O livro de Eclesiastes vai dizer que nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharemos. É preciso se preparar para o futuro, e de fato nós precisamos nos preparar. Quanto mais pudermos nos preparar, melhor. Mas a ansiedade quanto ao futuro não deve dominar o nosso coração. Nós precisamos aprender a viver o hoje. Por quê? Porque os dias, meus irmãos, têm muitos cuidados, e os dias eles são maus. Então nós devemos nos aquietar em Cristo a cada dia. O Salmo 95, verso 7 diz, hoje, e não amanhã, mas hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. É hoje, precisamos estar atentos a hoje. E quanto ao amanhã, Deus cuidará. Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23 nos lembram que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Então, queridos irmãos, não nos inquietemos com o dia de amanhã, que possamos aprender a viver um dia de cada vez. O amanhã trará os seus cuidados, e Deus cuidará de nós amanhã. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Para concluir, queridos, há no mundo muita ansiedade, especialmente nesses dias. As pessoas estão preocupadas, estão ansiosas quanto ao que comer. Muitos estão ansiosos quanto ao que comer, porque quando nós vamos no mercado, café então ninguém toma mais, né? As pessoas estão preocupadas quanto ao que vestir,
E muitos estão ansiosos, famintos por felicidade, ansiosos pela vida. Jesus está dizendo, queridos irmãos, que nós, quanto a essas coisas, devemos aprender a descansar em Deus. Veja o verso 31 e 32, Jesus diz: não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, os gentios é que procuram todas essas coisas. Deus sabe todas as nossas necessidades, amém, igreja? Deus conhece as nossas necessidades, e Ele suprirá cada uma das nossas necessidades, assim como um pai procura suprir as necessidades do seu filho. Deus, que é nosso Pai, procura também suprir as nossas necessidades. O que devemos fazer, queridos? Assim como um filho pequeno busca seu pai para ter as necessidades supridas, nós precisamos buscar ao nosso Pai para termos as nossas necessidades supridas. Curvemos nossas cabeças em oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus tremendo e majestoso, te louvamos, ó Deus, porque somos tão pequenos, tão frágeis, e a ansiedade procura tomar conta dos nossos corações. Nós sentimos, ó Deus, medo, angústia, inquietação. Pai, tem misericórdia de nós. Que o Senhor visite cada um desta igreja, cada um dos teus filhos, cada um daqueles que está acompanhando essa palavra, ó Deus, pela internet. Que nós tenhamos segurança em Cristo Jesus, que tenhamos segurança no Pai Celestial. O Senhor é aquele que cuida de cada um dos teus filhos. O Senhor há de suprir cada uma das nossas necessidades, em riqueza e em glória. O Senhor cuida de cada ave no céu, o Senhor também cuida de nós. O Senhor cuida e veste os lírios do campo, o Senhor também cuidará de cada um de nós e nos vestirá. Pai amado, em nome de Jesus, que nós possamos olhar para Ti, para a Tua grandeza, para a Tua glória, para a Tua majestade e para o Teu poder, e que venhamos a descansar, Senhor, na Tua pessoa. Leva-nos a buscarmos o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, e a vermos a Tua providência em nossas vidas. Como diz o salmista, ao provar e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado todos aqueles que nele se refugiam. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero chamar os presbíteros à mesa para a ceia do Senhor. Convido a igreja